rapaziada, e sim, finalmente, eu digo, finalmente eu tô aqui com um resumo da Fazbear Fright. Aconteceu os imprevistos durante aí, porque eu e meu amigo a gente tava de férias, tava fazendo outras coisas, e eu comprei meu livro quase agora. E eu consegui sim ler a primeira e a segunda história, que é a Roda do Despedaçamento, que é a que eu vou falar agora pra vocês. Antes de eu começar a história, vocês precisam entender uma coisa. Vai existir dois personagens. Vai existir dois personagens, que é Shelly e Pickle. Sim, Pickles. Boa, Scott Calton. Pickles tem outro nome na história, mas não vai ser relevante. Eles só vão citar uma ou duas vezes. E eles são irmãos gêmeos. E eles gostam muito de robótica. E o protagonista também não gosta tanto de robótica, mas está lá porque os amigos deles insistiram. O protagonista, que se chama Reed, sofre bullying muito por um cara lá que se chama Julius, e ele é um babaca. Enfim, vamos começar a história. A história começa com o Reed na aula de robótica e ele tá lá muito entediado, até porque ele não queria estar lá. Ele não gosta tanto de robótica, mas Pickle e Shelly insistiram para ele, e como são amigos muito fiéis, ele foi. Enquanto a professora estava falando sobre circuitos e movimentos robóticos, cada um dos alunos tinham que ter pelo menos um projeto de robótica. Sim, por exemplo, Shelly tinha um cachorrinho metálico onde era controlado por controle remoto. Pickle tinha um robô onde ele tinha é um movimento da robótica, radiografia, um negócio desse. Radiofrequência, lembrei, radiofrequência. Enquanto o Reed, que é o nome do protagonista, que sofre bullying, ele está lá entediado. Ele fez até que uma roupa especial, mas não é tão legal quanto dos amigos. Continuando, a professora, ela tá falando assim sobre os trabalhos, enquanto o Julius, ele é um babaca que fica falando tudo sobre ele. Fala que fez um traje de Spring Locks. Sim, tem Spring Locks. Ele fala que tem sobre Spring Locks, onde fala que é um traje onde você pode ficar muito mais forte, muito mais rápido se você usar, e que é muito eficiente. Só que a professora diz pra ele inovar nas ideias, porque Pickle, um amigo de Reed, falou que ele copiou a radiofrequência dele. Só que aí Julius, ele fica com raiva de Pickle e ele meio que fica no canto abusado. Tudo bem, continuando a aula. Então a professora fala: seguinte, semana que vem vocês trazem tal trabalho, não sei o que, já que Pickle falou pra a professora que Julius meio que copiou a radiofrequência do trabalho. Julius ficou com raiva. E quando acabou a aula, quando Pickle foi pegar alguma coisa na mesa da professora, Julius botou o pé e pô! Pickle caiu com o nariz na quina da mesa, fazendo sangrar, lógico. Reed, ele fala que Shelly, que é a irmã gêmea de Pickle, é linda, maravilhosa e tal. É outro gado da Fazbear Fright. Enfim. E que Pickle, ele é uma versão ruim da Shelly. Não ruim no sentido não mal, até porque eles são grandes amigos. E sim, ruim dizendo feio, dizendo que ele era feio, com o nariz grande. E sim, ele não gostava muito da aparência de Pickle, mas de Shelly ele amava. Resumindo, voltando à história. Aí, Pickle começou a passar mal, com o nariz sangrando, e Pickle teve que ir pra enfermaria e depois pra casa, já que Shelly, Pickle e Reed, eles iam pra casa dos irmãos. Reed ia pra casa dos irmãos passar a tarde lá estudando. Então vamos lá. Aí, no final da aula, todo mundo começou a sair. Shelly foi atrás do irmão e todo mundo começou a sair. Só sobrou Julius e Reed. Só que aí, quando tava sem ninguém, Julius começou a falar, falando que Reed era apenas um idiota que só tava lá porque os amigos dele, de Reed,
insistiram que ele não serve de nada, não só para robótica, tanto para as outras matérias. Enquanto Julius ele era esforçado, dedicado e bonito, enfim, tava esfregando na cara que Reed era só um perdedor fracassado, enquanto Reed ele sentia ódio daquilo, porém ele não revidava. Uma coisa que eu tenho que citar é que sim, Reed ele é órfão de mãe. Ele é órfão de mãe, mas ele tem um pai que ele até que gosta, mas ele não tinha mãe, era só isso. Ele não, na história ele não fala tanto sobre esse pai, mas não importa. Resumindo, aí voltando lá para a sala de aula, Julius tava falando o quanto fracassado ele é. Aí então ele puxou a sua armadura de Springlock, falando que vai deixar Reed lá dentro e que vai fazer ele o seu escravo, já que é muito importante, as Springlocks elas são controladas por controle remoto, mas também pode ser pelo usuário. E ele fala também que dá pra trancar completamente a armadura, tipo, os Springlocks elas não vão se mexer se tiverem travadas. Tipo, o portador não pode fazer nenhum movimento se tiver trancadas as Springlocks. Enfim, enquanto a ideia idiota de Julius é colocar as Springlocks, Reed apenas fica assistindo. Quando Julius coloca todas as Springlocks, ele fala o quão idiota ele é. Só que aí, sem querer, Julius ele tropeça e cai em cima de uma das mesas e desmaia por um tempo. Só que aí, Reed percebe a oportunidade perfeita. Ele tranca as Springlocks. Não ativa, tá? Tranca. Quando Julius volta à consciência, Reed ele percebe que Julius está preso. Enquanto Julius ele fala: mentira, idiota, mentira, você não pode fazer isso. Eu juro que se eu sair daqui eu vou te matar. Eu vou te arregaçar. Enquanto Reed ele tem tipo um ataque de super-herói, falando que o jogo virou, falando assim: ah é, Julius? E como é que você vai me bater se você está preso, seu idiota? Enquanto Julius gritava. Ah, um detalhe: a sala de robótica era muito longe assim da escola. Não que não seja fora da escola, mas assim, a área da sala era longe da escola, dos funcionários. Então ninguém ouvia Julius. Porém, Reed tem uma ideia um pouco maligna. Bem, já que Julius está preso nessa armadura, que tal eu deixar ele uma noite inteira aqui? Bem, Reed pensava que isso era justiça, já que ele enchia o saco dos colegas e fazia bullying com todo mundo e ele nunca pagava o preço. E isso era a vingança perfeita. E ele faria, sabe o que? Desprender ele no dia seguinte. Com a vingança perfeita, ele manda Julius ficar lá por um tempo e aguentar. Enquanto Julius esperneava, Reed ele sai correndo pelo ônibus e ir atrás do ônibus, já que ele ia sair. Chegando lá no ônibus, quase atrasado, ele agora vai pra casa dos irmãos. Enquanto Shelley estava lá lendo um livro de tortura medieval. E enquanto ela contava que a vítima ficava parada enquanto sofria, Reed meio que tipo tem um peso na consciência, falando tipo: nossa, será que eu realmente deveria ter deixado Julius preso? Mas ele fala: bem, pessoas babacas não deveriam, né, não deveríamos ter pena de pessoas babacas. Então ele meio que não liga. Chegando lá na casa dos irmãos, ele fala com a mãe de Pickle e Shelley. Sim, Pickle é só apelido, tá? Ninguém se denomina como Pickles mesmo. Então a mãe dos dois fala o seguinte: bem, eu e o seu pai a gente vai sair, mas fiquem aí que daqui a pouco a gente volta. Beleza, passou um tempo e fica de noite. Só que aí Reed começa a ter mais e mais peso na consciência. Bem, será mesmo que eu devia ter prendido Julius? Não sei. Só que aí tem o irmãozinho dele que se chama Ozzy. Eu acho que é Ozzy, sim, esse nome ridículo, Ozzy. Eu acho que é Ozzy. Ah não, Ori. Enfim,
Ori estava brincando com o cachorrinho de Shelly, enquanto batia numa maquete da casa. Sim, a Shelly ela fez uma maquete da casa onde eles moravam, com tudo incluído dentro. Enquanto o cachorrinho de metal batia na casa, Reed tem uma ideia. Será que enquanto o cachorro bate nas paredes com o controle, será que Julius ele deve estar batendo nas paredes e se deformando? Só que Pico ele meio que percebe isso e fala, Enquanto Pico percebe que Reed tá um pouco preocupado, ele pergunta o que é. Só que Reed fala, não, meu amigo, nada, oxe, tô bem. Só que aí ele fica pensando no que pode ser. Será que Julius realmente tá vivo ou só tá despedaçado? Enquanto Shelly aumenta o fogo da fogueira e fica lendo mais sobre torturas medievais, falando que antigamente queimavam pessoas vivas, prendiam pessoas vivas até a morte. Enquanto Reed ficava mais preocupado. Ele teve até uma ideia de ir até a escola, mas seria impossível, até porque tem câmeras lá e o portão, e mesmo se ele desprendesse Julius ia matar ele de tanta raiva. E então isso seria uma péssima ideia. Ele teria que esperar até amanhã para desprender ele no meio da multidão. Enfim, só que aí ele meio que percebe que o cachorrinho de Shelly começa a quebrar as leis das articulações, enquanto o cachorro meio que quebra a pata assim, quebra as articulações. Então Reed fica com mais e mais medo, o medo consome ele, sim. Só que aí os irmãos eles meio que falam, Reed, eu vou lá pro mercado, tu quer ir? A gente vai levar o Ori e o Pico. Aí ele meio que fala, não precisa não, vou ficar em casa. Beleza. Aí ele sobe lá no andar de cima e vê o quarto dos dois. Porém, ele percebe, ele já tinha percebido antes, mas agora que fica mais predominante. Ele percebe sons de batidas, sons de escalar na parede da casa. Quando ele vê assim, não tem ninguém. Quando ele vê na janela, não tem ninguém. Aí ele começa a ouvir no teto, só que ele não sabe o que é. Ele acha que é alguma coisa parecida. Só que quando ele vê pela janela, não tem nada. Ele acha que pode ser algum bicho, algum guaxinim. Só que de repente, ele quando vai sair da escada, ele vê lá no final da escada Julius, completamente desfigurado e morto. Porém, não totalmente morto, morto vivo, morto por vingança. Então, com a sede de vingança, Julius tenta partir para cima, com dificuldades, para cima de Reed. Enquanto Reed, ele corre desesperado pelos quartos. Então ele chega lá no quarto de Pickle e tenta se trancar lá. Enquanto Julius, ele fica calado, porém, ele vai rápido, vai forte, como o Julius mesmo falou no começo da história. Enquanto isso, ninguém para ouvir. Só que Julius, ele chega perto de Reed, ele consegue e começa a estrangular. Reed, ele tenta salvar sua própria vida, mas não consegue. Ele é forte demais. Porém, ele vê a aparência de Julius. Julius está totalmente desfigurado, cheio de sangue, ele está completamente desumano, porém vivo. Enquanto ele tenta escapar, Julius pega no seu pescoço e é o fim. Até que os irmãos chegam e falam, Reed, você tá em casa? Só que ninguém responde. Sim, esse é o resumo. Sim, gente, vocês podem estar achando que eu pulei parte, mas é isso. Essa é a história. Esse foi o vídeo. Foi até que rápido comparado com os outros resumos, mas deixa o like, se inscreve no canal e até mais.